Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Quero dizer para os irmãos que é motivo de grande alegria nos encontrarmos aqui hoje reunidos, mais uma vez, para adorar o nome do nosso Senhor. Amém? Peço, amada igreja, que já abra as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Aleluia. Desde já quero agradecer a oportunidade de nos encontrarmos aqui nesta noite, por mais uma vez estar podendo estar administrando a mensagem na casa do Senhor. Aleluia. E que assim a palavra de Deus também possa entrar na casa de cada um de vocês que está ouvindo essa mensagem através do canal, e que Deus possa vos abençoar e que a glória do Senhor possa aperfeiçoar dia por dia sobre os vossos lares, e que a porta dos vossos corações também esteja aberto para ouvir aquilo qual o Senhor tem nos preparado. João, capítulo 4, o versículo é o 24, que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? A igreja pode se assentar. Aleluia. E eu peço que a amada igreja, nesta noite, fique atenta naquilo da qual o Senhor tem para falar para a sua igreja. Louvado seja o teu santo nome. A palavra de Deus nos diz que Deus é Espírito. E que eu acho bastante interessante que, se nós formos olhar para a nossa essência, nós vamos ver que a nossa matéria é carne. Que a nossa essência é carne. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando nós perguntamos qual é a essência de Deus, logo nós vamos dizer que a essência de Deus é amor. Logo nós vamos dizer que a essência de Deus é bondade. Mas a essência de Deus é Espírito. Aleluia, louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus nos diz, aleluia, que Deus é Espírito. E importa que aqueles o qual o adore em espírito e em verdade. E a palavra de Deus vai nos dizer que ninguém jamais viu a face de Deus, mas pôde contemplar a essência de Deus. Aleluia. Em verdade, em glória, porque aqueles ao qual buscou ao Senhor em espírito e em verdade, encontrou, aleluia, descanso, encontrou morada, encontrou prazer na lei do Senhor. Encontraram o verdadeiro conhecimento de quem era Deus e conheceu Deus, aleluia, através do seu Espírito. E que o meu Espírito e o seu Espírito nessa noite testifica com o Espírito do Pai, aleluia, assim como o Espírito de Jesus Cristo testificava com o Espírito de Deus, porque os 12 se tornavam somente uma pessoa só, o mesmo Espírito e o mesmo propósito. Qual é o propósito de Deus? A não ser salvar, libertar, curar, transformar a vida do ser humano. É dessa mesma maneira, aleluia, que o mesmo propósito de Jesus teve para com a humanidade: salvar, libertar, curar, transformar. É quando nós olhamos e vemos mas a presença do teu Espírito Santo, qual é? Não há coração aquebrantado se não for através da essência de Deus, que é o seu Espírito Santo. E que nesta noite nós possamos estar pensando nisso e reconhecendo que verdadeiramente Deus está em nosso meio. Que verdadeiramente o Espírito do Senhor está batendo de frente a frente para conosco. E assim nós estamos conhecendo qual é a verdadeira formosura de Deus. Aí a palavra de Deus nos diz, aleluia, louvado seja Deus. João capítulo 1, versículo 18 vai dizer que ninguém jamais viu Deus, mas o Filho unigênito, a quem quis revelar, esse a humanidade o conheceu. Não somente em espírito, mas também em matéria, mas também em carne, matéria física, humana, como eu e você somos hoje. Dessa mesma maneira, o Senhor Jesus Cristo se apresentou adiante de nós. Mas o Pai, aleluia, louvado seja Deus, sempre foi apresentado através de Espírito e através da sua verdade. É isso que a palavra de Deus nos diz, que quando nós queremos nos aproximar de Deus, não adianta nós queremos nos aproximar de Deus da mesma maneira que nós achamos que temos que ser, batendo um bom papo com Deus, mas sim em verdade e em espírito, com o coração aquebrantado, puro, assim como a pastora falou nesta noite, na palavra do qual ela diz, né? Então, por isso nós devemos nos proporcionar adiante de Deus,
para que nós possamos conhecer como Ele é. E como nós fazemos isso, a palavra de Deus vai nos dizer, aleluia, em Jeremias 29, o versículo 13, que vai dizer que ele fala assim, ó, buscais-me-eis e achais-me, mas quando vos buscais de todo o vosso coração. Aleluia. Louvado seja Deus. É por isso que quando nós paramos para poder buscarmos a Deus, ou nos fazer aquilo que é para Deus, falamos sempre que Deus sempre quer o melhor de nós. E é por isso que sempre Deus dá o melhor para nós. Porque quando nós recebemos o melhor, nós também temos por ousadia de entregar o melhor para quem nos tem dado. E Deus, Ele é galardoador para aqueles ao qual busca. Deus, Ele é aquele que provê as necessidades daquele que tem buscado. Aquele que tem descido, aleluia, diante da tua presença. Aqueles que têm buscado a Deus no seu íntimo, no seu particular. Qual é a melhor maneira para você poder falar com Deus? Qual é a melhor maneira para você sentir que o seu íntimo está conectado com Deus? Muitas das vezes nós entramos, aleluia, por essas portas, dobramos os nossos joelhos, louvamos, engrandecemos o nome do Senhor. Muitas das vezes choramos na presença de Deus. Mas a hora mais gostosa de você estar diante de Deus é pela madrugada. Quando você dobra os seus joelhos e começa a colocar do mais profundo do seu coração a falar com Ele. Aleluia. E aqueles que de madrugada buscam ao Senhor, esse encontra. Aleluia. E é por isso que a palavra de Deus nos fala que eu amo os que me amam e os que madrugada me buscam, me acham. Isso é presença real com o Espírito de Deus. Isso é a realidade de quem é Deus. É quando nós paramos e vemos que Deus é somente eu e Deus e mais ninguém. Mas nada está te atrapalhando. De madrugada, quando nós acordamos, nós sentimos o silêncio da noite. O barulho da rua se cessa, todos em casa dormem. Nós não vemos mais ninguém conectado com esse mundo. Aí nós paramos e pensamos assim, agora eu vou falar com Deus. E quando nós entramos para o nosso particular com Deus e dobramos os nossos joelhos, que começamos a orar e falar com Deus, aí o diferencial de Deus, aleluia, já começa a mudar. Porque quando nós olhamos para Jeremias 33, versículo 3, ele fala, clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. Você está clamando, você está falando para que todos aquele que está ao seu redor escute. Mas quando você desce pela madrugada, é diferente. A palavra de Deus não está falando para você falar nada. É apenas buscar em silêncio. É apenas você buscar do mais profundo do seu coração. É você sentir o seu coração conectado com o coração do Pai. É você sentir o teu espírito voltando de novo da onde ele saiu. Aleluia. Da onde foi criado. E quando nós olhamos para Gênesis, nós vamos ver que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Aí a palavra de Deus vai nos dizer que Deus sopra sobre a narina do homem e dá o fôlego de vida, ou seja, ele dá o espírito de vida ao ser humano. Então aquele homem ali, ele é criado em glória, ele é criado em lugar perfeito, em lugar aonde há tudo de bom. Aleluia. Aí quando nós falamos assim, mas por que então eu tenho que descer pela madrugada? Porque na madrugada você vai ver que você vai estar em lugar sozinho. E qual é esse lugar sozinho vai apresentar você? É quando você está sendo gerado no deserto. É quando você está somente você e o Pai. Porque a palavra de Deus fala que aquele que é criado no deserto, ele suporta. Se nós for olhar para aquela planta que é plantada junto ao manancial de água, se você arrancar ela ali, rapidamente ela murcha. No sol do meio-dia, as suas folhas já começam a sentir, aleluia, murchar. Porque ela está cheia de água. Ela não tem resistência. Mas aquele que é gerado no deserto, quando nós olhamos para Mateus 4, aleluia, nós vemos que quando Jesus foi ali, Jesus tudo suportou. Porque Jesus foi criado, aleluia, foi gerado no deserto. Para que tudo possamos suportar.
para que tudo que vier, você vai conseguir obter e dissolver o melhor daquilo que tem para poder passar as suas necessidades. Jesus desceu ali do mais profundo do ser humano para poder buscar a Deus, para poder conhecer a Deus, a essência da onde ele tinha saído. Aleluia. E eu creio que quando ele passou ali 40 dias, ele sentiu essa mesma essência de volta. Aleluia. É por isso que nós devemos estar sempre buscando a Deus, não somente por palavras, mas em pensamentos, em atitudes, para que assim nós possamos prolongar o nosso tempo com Deus, para que assim nós possamos resistir o dia mau, para que assim nós possamos aproveitar a presença de Deus sobre as nossas vidas, e que nós não possamos somente contentar com a presença de Deus, mas que nós possamos aprofundar na glória de Deus. Porque quando nós falamos em presença, é coisa passageira. Mas quando nós falamos em glória, é coisa que pode ser duradoura. Porque a glória de Deus é eterna. A glória de Deus é infinita. Jamais alguém pode conter o grandioso és a glória do Senhor. Mas a presença, o que é presença? É uma coisa que passa ligeira. Você fala hoje, nós falamos se hoje nós possamos estar contando com a presença da irmã Rayane aqui hoje. Amanhã você não conta com a presença da irmã Rayane aqui hoje, mais, porque ela já passou. Mas quando nós falamos que a glória de Deus permanece para todo sempre. Então é isso que nós possamos estar olhando e pensando, Deus, eu quero penetrar no mais profundo do conhecimento do meu espírito, que testificaria com teu espírito. Assim como Moisés um dia pôde contemplar toda aquela essência de glória de Deus, ao ponto de aqueles que olhavam para Moisés refletia, aleluia, sobre sua face, a glória de Deus. É porque Moisés testificou em espírito e em verdade, que o espírito deles ficou conectado com o espírito do Pai. E aquele espírito que testificava naquele dia sobre a vida de Moisés também pode testificar sobre as nossas vidas nos dias atuais. Que aquele mesmo espírito que se expôs ao estar com Moisés 40 dias naquele monte, onde aquele monte Sinai fumegava, que chegava a tremer de tanto barulho, de tanta glória de Deus, que aquele que estava ao redor ficaram com medo, porque eles não conheciam quem era Deus. Porque não sabia como era Deus. Mas nós conhecemos quem é Deus. Mas nós sabemos quem é esse Deus que fala. Porque Jesus se revelou para conosco. Então isso fez nós conhecer Deus através de Jesus Cristo. Aleluia. Não é isso que ele falou? Aleluia, para os seus discípulos naquele dia? Quando Filipe falou bem assim, ó, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aleluia, louvado seja Deus. E o que Jesus responde para ele? Há tanto tempo estou convosco e vós não conheceis o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E é isso que nós devemos estar procurando sempre conhecer quem é esse. Que nós jamais possamos estar deixando de conhecer quem é Deus. E conhecendo Jesus Cristo, conforme as Escrituras nos leva a conhecer, nós vamos conhecer verdadeiramente também o Pai. Porque é isso que nós temos que ter sobre dentro do nosso coração, que Deus é Espírito, que Deus vai falar com o seu Espírito do mais do seu íntimo, e que esse coração não possa somente querer conhecer as coisas terrenas, assim como nós falamos, aleluia, na nossa juventude, né? Eu estou apaixonado por fulano. Nós possamos falar assim, ó, hoje, eu estou apaixonando por Jesus. Eu estou apaixonando por Deus. Por quê? Para que essa paixão venha se transformar em amor. Para que essa paixão venha se transformar e esse quebrantamento
possa virar um amor para com o Pai. Aí nós vamos começar a falar bem assim, ó, eu hoje amo a Deus, porque Ele está fazendo morada dentro do meu coração. Eu abri a porta e Ele entrou. Ele fez morada dentro do meu ser. E o meu ser se alegra somente ao falar, aleluia, em Deus. O meu espírito já começava a palpitar, ou muitas das vezes nós falávamos assim, o meu coração quer sair pela boca, só em ouvir falar o nome Deus. É isso que o nosso espírito tem que sentir quando nós começamos a dobrar os joelhos e orar, a falar com Deus. Quando nós começamos a ouvir um louvor que está sendo inspirado por Deus. E aí, então nosso espírito começaria a pular e gritar de alegria. E para aqueles que olham adiante de nós, vai olhar e vai falar bem assim, verdadeiramente eles estão cheios da glória de Deus. Porque Deus se proporcionou a alegrar o coração daquele que o buscou. Daqueles que quis conhecer quem era Deus. Não era assim? Aleluia, que Davi entrava em Jerusalém dançando, pulando, louvando a Deus. E aqueles que olhavam falavam que Davi estava cheio da glória de Deus. E aqueles que não conheciam Deus, o que falavam? Que Davi estava vergonhando o povo. Foi assim que a esposa de Davi falou com ele. E o que Deus fez? Deixou ela histérica, porque ela não acreditava que o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Davi naquele dia. E que você possa olhar para dentro da palavra e falar bem assim, ó, Deus, verdadeiramente eu creio que o Senhor é o Espírito que fala dentro do meu coração. Deus, eu acredito que o teu Espírito Santo está dentro de mim, porque foi assim que o Senhor falou através da boca do teu Filho Jesus Cristo, que eu vos enviaria um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos, porque Ele está dentro de cada um de nós. E por isso nós somos morada. Se nós somos morada, nós já somos, então, temos dentro de nós o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus está dentro de nós, nós temos que refletir a presença de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que nos alegrar dia após dia, mesmo em dificuldade. Nós devemos ser felizes e agradecer, porque falar assim, ó, Deus, hoje eu não tenho nada nessa matéria, não tenho nada, mas eu tenho tudo sobre a minha vida. Aí o povo vai olhar e vai dizer assim, o que é que você tem? Você fala, eu tenho Deus dentro do meu coração, eu tenho a essência da vida dentro do meu ser, que é o Espírito do Deus Todo-Poderoso, o Espírito do Criador dos céus e da terra, aonde o céu se reflete a sua glória. Aleluia, louvado seja o teu nome. E até mesmo os lírios do campo refletem o resplendor da glória de Deus. Até nas mais simples coisas nós olhamos e vemos que a glória de Deus sempre vai estar sobre aqueles que buscam. É uma época boa de nós podemos agora começar a observar e começar a calcular como é a vida daqueles que têm a presença de Deus, aquele que tem o Espírito Santo dentro de você, aquele que tem o Espírito de Deus dentro do seu coração. Você olha hoje, você vai ver uma grande queimada sobre a face da terra. Aleluia. Passa devastando tudo sobre a vida. Aí você olha, só vai ver aquele terrenão totalmente queimado, não vai ter uma folha mais. Mas aquele que tem a presença de Deus, daqui 2, 3 dias, você vai olhar no meio daquela terrona seca, aleluia, daquela queimada, muitas das vezes já vai estar brotando as flores, porque veio a batalha, veio as lutas, queimou a parte artificial, mas o que estava no profundeza da terra, guardado, brotou através da luta, brotou através do fogo, e mostrou a glória de Deus, começou a resplandecer em meio a um terreno árido. E nós falamos, é Deus que fez, é Deus que está habitando neste lugar.
Aí você olha e vai ver aquele irmão que está passando por luta, aquele irmão que vai estar sofrendo, sendo apedrejado, mas chega de uma noite no culto, ele está cantando. Chega de manhã, quando você passa por ele no meio da rua, fala, opa, bom dia. Ele fala, bom dia, graças a Deus. Aí você olha e fala, está alegre, está contente, mas não tem nada. Muitas das vezes não tem um prato de comida para poder almoçar, mas está cheio de Deus, alegre, porque Deus concedeu para ele, mais uma vez, o fôlego de vida. E nisso nós possamos estar sempre buscando. Não importa nada que possa passar, mas simplesmente buscar a Deus. Simplesmente olhar para o lado e dizer assim, ó Deus, eu preciso somente da sua graça. Eu preciso somente da sua glória. E isso nos basta. Se nós for dar continuidade, ele vai falar, Pai, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Porque somente aquele que quer conhecer Deus vai falar que basta, que nada nessa terra vai tirar a sua vontade de poder conhecer a presença de Deus, de poder refletir sobre a sua face e olhar e vai dizer assim, hoje o Espírito do Senhor falou comigo de manhã, loguinho quando eu acordei, Deus já estava falando comigo. E aquele que vai estar ao seu lado vai olhar e vai dizer bem assim, ó, ele acordou hoje, eu estava junto dele. Não tinha ninguém. Você sabe por quê? Porque você não é matéria humana. Você é espírito e o teu espírito está testificando com Deus. Comece a estar pensando nisso e todos os dias quando você acordar pela manhã, você fala, bom dia Espírito Santo. Você vai ouvir a voz de Deus falar contigo. Bom dia, porque eu estou aqui. Porque Deus jamais deixou aquele que o ama só. Deus jamais ocultou de você. Quando você pensar que você está sozinho, você não está sozinho. O Espírito do Senhor está contigo. O Espírito do Senhor está lutando contigo. Mas você não quer conhecer que Ele está perto. Aleluia. Te fortalecendo e te dando força e vigor para você batalhar dia após dia. Aleluia. Essa é a palavra dessa noite. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.